Fala galera do vestibular, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí nas segundas fases dos vestibulares, dos principais vestibulares, e nós estamos preparando aqui uma série de aulas para orientá-los para ir bem nessa nova etapa aí de fazer essas provas que são diferentes, são provas discursivas e entra a redação, tá? Então nós temos na sequência aí a Unesp, FUVEST e Unicamp. E nós vamos preparar uma aula para cada um desses vestibulares aí. Estou aqui com duas grandes amigas, professoras de gramática, de redação, professora Carmen, professora Helena, do Sistema Anglo, que vão me ajudar, né, nessas orientações, especialmente para a prova de redação. E nós vamos começar com a prova da Unesp, tá? A Unesp, para 2018, ela ocorre agora ainda no final de 2017. A segunda fase está marcada para os dias 17 e 18 de dezembro. Um domingo e uma segunda-feira. As provas nos 2 dias elas têm uma duração de 4 horas e meia e no total as duas provas têm 36 questões discursivas mais a prova de redação. Como que isso está dividido? Primeiro dia, domingo, dia 17, você tem 12 questões de ciências humanas, então questões sobre geografia, história, filosofia, sociologia, mais 12 questões de ciências da natureza e matemática, biologia, física, química e matemática. Então, totalizando aí nesse dia 24 questões para você fazer num prazo de 4 horas e meia. No segundo dia, na segunda-feira, você tem 12 questões de linguagens e códigos, né? Então pega português, incluindo literatura, língua inglesa, educação física e artes. E a prova de redação, também prazo de 4 horas e meia para resolver essas 12 questões e para escrever a redação. Antes de entrar no assunto da redação, que realmente é o mais importante, o que pesa mais, eu queria lembrar o seguinte, ó, gente. Prova com questões discursivas ela é diferente, a segunda fase é diferente da primeira fase. Na primeira fase bastava saber a resposta e marcar lá. Agora, além de saber a resposta, eu sempre falo isso em aula, você tem que saber responder. Uma resposta mal redigida, contraditória, pode ou anular totalmente a sua questão ou pelo menos diminuir a sua nota. Essas questões discursivas, elas valem de 0 a 2. Significa que você pode tirar 0, meio, 1, 1,5 ou 2. E você sabe muito bem que num vestibular concorrido, meio ponto pode ser a diferença entre estar ou não na lista. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter atenção, né? Porque não dá para depois querer explicar para o professor o que você quis dizer. Tá? Então seja bastante claro, bastante objetivo, né? Respostas concisas, focadas naquilo que realmente foi perguntado. E óbvio, né? Uma atenção especial para a prova de redação. Então, professora Carmen, o que você tem para nos dizer sobre a prova de redação da Unesp? Bom, primeiramente, a Unesp, vocês já sabem, ela pede um texto dissertativo argumentativo de no máximo 30 linhas. A Unesp, ela trabalha com uma coletânea mais boazinha, porque ela traz dados, ela fornece a vocês informações que podem ser bem trabalhadas no texto de vocês. São temas geralmente da atualidade, né? Não é nada distante do aluno. E em relação à coletânea, o que é importante? É importante vocês perceberem que se ela está dando essa coletânea com vários textos, uma coletânea mais longa e com dados, ela espera que vocês trabalhem isso na redação de vocês, trabalhem de forma significativa, não só constatando uma determinada situação, um determinado dado, mas analisando e se posicionando em relação àquilo. Uma outra característica da prova da Unesp de redação é que ela traz uma frase que amarra o tema. Então o aluno tem um norte, o aluno sabe para onde ele tem que caminhar com o texto dele, ele não fica perdido, nossa, qual será que é o tema que eu tenho que amarrar em relação a esses textos que estão na coletânea. Então, olhe para essa frase, leia a frase com cuidado, pense em cada palavra que está ali, o que será que a Unesp quer que eu trabalhe nesse tema. Você falou, Altemir, da questão da nota de redação, né? Ah, redação muito importante agora na segunda fase.
Por quê? Porque entre os 100 pontos que você vai ter nos seus 2 dias de prova, 28 pontos são da redação, o que equivale a quase 1/3 da prova. Deixa eu só esclarecer, porque nós somos da área de português, de humanas, nós não sabemos fazer cálculo. Então pensa um pouquinho, eu falei, são 2 pontos por cada questão, são 36 questões, isso dá 72. O que sobra para 100 é a redação, que foi o que a Carmen falou, são 28 pontos, quase 1/3 do total da prova, por isso a importância. Sim. E assim, ao mesmo tempo em que isso assusta, porque se é importante vai pesar, e se vai pesar eu tenho que fazer bem. Por outro lado, você se preparou, você conhece o formato Unesp, você treinou durante o ano, você discutiu temas que já caíram e possíveis temas. Então, aproveite, né? Trabalhe muito bem a redação, você vai ter tempo para trabalhar a redação. A Unesp, ela analisa a redação de vocês a partir de 3 critérios, basicamente. A leitura da proposta, então já que ela dá uma coletânea legal para vocês, já que ela tem uma frase ali, ela já dá uma frase, como o Enem faz, para você seguir aquele tema, aproveite isso. Não jogue os dados no texto, trabalhe-os, analise-os, interprete-os, que é a base da dissertação. O desenvolvimento, que é toda a parte estrutural, né? Como que você argumenta, se você tem clareza, se você está sendo contraditório ou não, se você, ao colocar um dado, você analisa com pertinência aquele dado, e finalmente a clareza a partir da sua linguagem, né? Então toda a parte da modalidade formal que você deve ter cuidado na hora de você produzir o seu texto. E em relação aos temas, né, Helena, a Unesp ela trabalha muito com a questão da pergunta muitas vezes, né? Mesmo que ela não esteja explícita, ela está embutida e isso deve ser respondido, essa questão deve ser identificada e isso deve ser trazido como uma resposta clara. A Unesp não gosta de ninguém em cima do muro. Sim. Ela quer que o candidato realmente se posicione e oferece, como você falou, elementos para que isso aconteça. Não é necessário você possuir um enorme conhecimento a respeito daquilo que está sendo perguntado. Ela entrega a pergunta e te alimenta com as respostas. É só uma questão de você saber trabalhar aquilo. A gente teve, por exemplo, alguns temas, o conceito de família, né, proposto pelo Estatuto. Aí ele faz uma pergunta aqui, né? Discriminação contra outros arranjos familiares? Não adianta dizer assim, ainda que pareça, pode ser que sim, pode ser que não. Não, sim ou não. E aqui você vai enveredar pelo argumento. E aí que a instituição visualiza e mede a capacidade de coesão, coerência, aquilo tudo que a gente trabalhou ao longo do tempo. Essa questão, né, bem colocada, Helena, assim, você não pode ficar em cima do muro. Isso não quer, então quer dizer que eu tenho que desde a primeira linha até a última atacar totalmente o todo. Não, você pode fazer as suas ressalvas, sim, desde que você não caia em contradição, né? E deixe claro, né, para o leitor do seu texto o seu posicionamento, né? Então isso é muito importante. E tem que tomar cuidado com algumas coisinhas, como qualquer prova de redação, né, Helena? Quais são os cuidados que tem que tomar? Aquela coisa assim que você não pode esquecer, né? Que a gente tem que estar sempre lembrando. Uma besteirinha que você faz, você pode perder a sua porque prova. Vocês têm que lembrar, gente, que o vestibular é uma única prova. Então, geralmente o aluno chega com certos vícios, né? Depois eu converso com o professor, depois eu explico e tal. Não dá. Então, tem certas coisas que vocês têm que ficar atentos mesmo. Então, quais são os cuidados que eles têm que ter para fazer essa prova de redação? Os critérios de anulação, né? Exatamente. Algumas coisas, situações em que a sua redação, por causa de bobagens, às vezes... Primeiro, é o que a gente passa o ano inteiro falando, não só o terceiro curso, mas desde o 7º e 6º. Letra legível, né, pessoal? Letra legível, contra isso não há recurso. Ninguém vai tentar traduzir, você vai estar diante de uma banca de corretores, não de decifradores. Tem que entender a diferença. E não adianta dizer, mas o meu M é assim. Se ele não tem a cara do M que é praticado no nosso vernáculo, ele não vai funcionar, não funciona. Existe uma coisa chamada entendimento universal, é assim. Então, procurem alinhar a sua ortografia e a sua letra, o traçado da sua letra ao que é legível.
que mais, Carmen, que temos? Eu deixei a redação para a última hora e eu escrevi lá rapidinho, só para não zerar, deu umas 6 linhas. Dançou. Não pode escrever menos que 7 linhas, né? O texto pode ser anulado. 7 linhas também, gente. É mínimo, né? Escrever menos nem 7 assim, linhas. é só não pra tem não como zerar, você porque- exigir nota depois. porque Verdade. como que você vai desenvolver o raciocínio, como que você vai defender um ponto de vista, né, com o mínimo de linhas? Não tem condições, né? Um perigo, às vezes, que pode acontecer, que tem que tomar cuidado em relação à questão da fuga ao tema. Por exemplo, o tema que a Helena colocou do Estatuto da Família, né? A pergunta é discriminação contra outros arranjos familiares? Então você precisa responder a isso. E você se esquece da pergunta e apenas faz um texto expondo o que é o Estatuto da Família, segundo a lei, o decreto tal, não sei quem falou isso, tantos votaram e tal. Você fica parecendo um texto predominante informativo, expositivo. Você tratou do Estatuto, mas eu falei do Estatuto da Família, mas onde está a argumentação, onde está a análise e principalmente, pensando na questão do tema, onde está a resposta à pergunta? Que, aliás, a gente Cuidado. volta para a questão discursiva. Uma coisa que eu falo sempre em sala de aula também. Eu canso de, quando eu estou corrigindo provas, né, de terceiro ano, às vezes eu coloco embaixo assim, muito bem, agora responda a pergunta. Então os alunos já sabem, quer dizer, ele escreveu um monte de coisa, mas ele não respondeu o que foi perguntado. Em redação é a mesma coisa. Se há um direcionamento, ele tem que fazer aquilo que foi feito. Existe um comando ali, ele precisa obedecer aquele comando. E é comum o candidato, às vezes ele se empolga com a própria argumentação e fala, isso aqui tá lindo, e vai embora, e não percebe que pegou um atalho e distanciou-se, Sim. né, daquilo que era o eixo da Sim. questão. Além desse se distanciar, tem questão de limite também, tamanho máximo, porque tem um mínimo, tamanho máximo também tem. As 30 linhas. Desculpa, sim, o máximo são 30 linhas. Se passar 30 também, linhas. Eu escrevi mais 2 linhas, bom, aquelas 2 linhas podem ser Fatal. desconsideradas do seu texto. E aí onde que vai penalizar? Por exemplo, penaliza na parte do desenvolvimento do texto, porque vai ficar manco, né? O texto vai sem não conclusão, sem finaliza. fechamento. O que impacta na coerência também, porque você não finaliza o pensamento ali. Então, são 30 linhas, o máximo que você tem, né? É isso. Na verdade, você tem uma margem entre 7 e 30. Né? É um bom espaço aí para trabalhar, né? E o espaço de tempo também é muito bom, hein, gente? Este da Unesp é o mais generoso. São 4 horas e meia, né? Você tem 12 questões para responder, né? De português ali, de linguagem de códigos. Isso dá para fazer, né? Em 1h30, 2 horas, mas você tem 2 horas e meia para fazer. Tempo bom para fazer uma redação, de né? fazer um projeto de texto, né? Pensar bem qual vai ser a sua tese, o que você vai colher da coletânea, a partir do que você colheu da coletânea, qual o desdobramento disso, que análise você vai fazer. Dá para você, na hora de passar limpo, lapidar a sua linguagem, né? Ver se a ortografia tá legal, pontuação. Quer dizer, dá para fazer. Por isso, né, que você tem que ficar feliz, porque a redação vale quase um terço. Lembrando dessa questão aí que a Carmen trouxe da ortografia, a redação é um dos poucos momentos em que você é senhor daquilo, né? Você não é obrigado a escrever nada cuja ortografia você não domine. Então, se você está em dúvida sobre quanto a excessivo, como será, às vezes está nervoso, acontece, mude, por favor, não se arrisque, não se coloque em risco, porque não compensa. Sim, é o texto escrito, você está planejando, você tem tempo para isso. Então, não dê margem para possibilidade do erro. O que puder eliminar de possibilidade de erro. Claro. Né? E essa coisa do tempo é importante, né? Porque você tem esse tempo todo, tá? Você deve usar o máximo possível. Porque tem gente que, sabe, aqueles rapidinhos, né? De flash, que termina, acho que o tempo mínimo deve ser 1h30, 2 horas. O tempo mínimo ele já está saindo. Calma. Mas eu terminei. Então, fecha lá, dá uma olhada, pensa na vida, espera um pouco, dá uma respirada, come seu cerealzinho lá e tal. Aí depois, relê tudo de novo. É comum depois, quando você relê com um certo tempo, você perceber algumas coisas que estavam passando batido ali. E isso, como eu falei, né, um meio ponto ali pode resolver a sua vida. Quais os conselhos finais, meninas? Eu acho que eu
né? Não é querer puxar a sardinha pro meu lado. Mas já puxando, eu começaria apesar de ter todo esse tempo, eu começaria pela redação, começaria por uma leitura bem calma da coletânea, fazendo as anotações do lado daquilo que você acha que vai ser legal colocar no seu texto, faria o projeto, faria um rascunhozinho. Se você acha que você quer reler depois para ponderar, se você quer mudar alguma coisa, vá para as questões, assim, isso é muito particular, mas eu faria isso. Iria para as questões, resolveria as questões, talvez encontrasse alguma mais difícil, terminaria meu texto, lapidaria, depois eu finalizaria com as questões, né? Agora tem gente que fala assim, não, professor, eu quando começo uma coisa, eu vou até o final, eu quero terminar. Eu ainda assim começaria com a redação. Esse terminar é relativo, né? Porque a gente fala sempre que você não tem que ficar insistindo por teimosia. O vestibular é um pouco de malandragem, de esperteza também, de saber lidar com as coisas. Às vezes você fica teimoso em cima de uma coisa que não está funcionando e fica perdendo tempo, isso te deixa ainda mais estressado, mais nervoso, sabe? Então, saber lidar com isso. Começou ali, mas aqui está difícil, tudo bem, vamos mudar, agora vamos fazer um pouco das questões discursivas, né? A redação está meio empacada, vou fazer um pouco lá, penso, depois eu volto, sabe? Você tem que saber a sua melhor maneira de trabalhar com isso. Helena? Eu acho que o Altemir já quase que finalizou, porque assim, tem que saber a melhor maneira, né? E é isso. Administre bem a sua noite anterior, administre bem a sua semana anterior, cuide disso com carinho. Vá para a prova com tranquilidade, alongando a respiração, mantendo a mente quieta e indo assim, entendendo que se você tiver certeza de que você fez o seu melhor, o resultado vai chegar. Só para finalizar, né, eu sou professor de entendimento de texto e literatura, né, então os alunos sempre perguntam, e aí professor, o que cai de literatura na Unesp? Na verdade a Unesp não tem uma lista de livros, diferente, né, da FUVEST, da Unicamp, que a gente vai falar depois. Então pode cair qualquer coisa. Agora na primeira fase caiu bastante barroco, por exemplo, né? Então a gente não tem como prever isso. Mas são sempre questões em cima do texto que foi fornecido. Então aquela informação básica da escola, às vezes do autor, dos principais autores, sempre em cima das principais escolas, né? Romantismo, realismo, modernismo, os clássicos. E a leitura, geralmente uma parte da questão se resolve. Normalmente eles colocam, né, um texto para mais de uma questão. Então, uma em cima de leitura, às vezes apenas a leitura, e outro que cobra informações que você aprendeu em sala de aula. Então, aquela coisa de ter calma, relembrar, né, as aulas que você teve de literatura, das escolas literárias, e principalmente, volto a insistir, tomar muito cuidado com a redação da resposta. Lembre-se, na hora que você estiver sendo corrigido lá, que a sua prova estiver sendo corrigida, você é apenas mais um número para aquele corretor. É diferente da relação que você tem com o professor durante todo o ano, às vezes durante todo o ensino médio e tal. Sabe? Então aquele professor que te conhece, às vezes o que a Helena falou da letra, mas a minha professora nunca reclamou desse meu M aqui. Quer dizer, ela já conhece, ela já pegou, ela já sabe que aquilo é um M, mas aquela pessoa que está corrigindo ela pode não saber, né? E não te conhece, não tem uma afinidade com você. Então, esses cuidados, assim, são extremamente importantes. Tem só agora uma curiosidade, você falou de um texto e são várias questões. O fato de haver um texto para várias questões já também é positivo para o aluno, né? Com certeza. Ele ganha tempo. Uma coisa que a gente reclama muito no Enem, que eu acho assim, uma prova do Enem muito bem feita e tal, mas tem esse problema, sabe? Um texto para cada questão, e às vezes texto longo. É cansativo demais. Na Unesp você pode aproveitar isso. Você tem um texto em cima daquele, você lê o texto com calma, você vai para as questões, aí você volta para o texto. Eu acho que facilita muito isso. Mas lembrando, gente, prova de português, tem uma parte que eles cobram gramática, tem uma parte que eles cobram literatura, mas tem uma boa parte, às vezes a maior parte, é pura leitura e entendimento de texto. Interpretação do texto e tal. Então, tem que ter atenção nesse sentido. Sabe? De entender mesmo o que está sendo perguntado. Às vezes é uma questão que se responde pela pura e simples leitura do texto ali. Certo, meninas? Certo. O que vamos desejar para elas? Uma ótima prova, né? E um abraço!